Há especulações de que com o falecimento de Lula Almeida, o cargo em vacância poderia ser ocupado por Hamilton Miranda, tão logo desse posse ao José Carlos Soares. Existem conversas ou são especulações? São especulações. Eu perguntei, depois que o vereador Zé Carlos foi eleito, eu disse: e aí, Hamilton, o que tu vai fazer agora? Eu vou ser vereador, Madeira, que eu fui eleito para ser vereador, até agora só fui presidente. Eu quero agora ser vereador, sentado lá no plenário. Como é que está a controladoria? Cândido Madeira foi substituído na controladoria, esse assunto está sendo mantido em certo sigilo, há um novo nome já tocando os trabalhos. Como é que está sendo feita essa situação? Bom, agora em janeiro é que nós vamos fazer uma avaliação, né? Uma avaliação de governo, fazer algumas mudanças, mas não tem nada definido ainda. E aí surgiam algumas especulações de que você poderia estar compondo o secretariado do prefeito Sebastião Madeira, ou se você permaneceria como vereador. Você já tomou a decisão, vai permanecer como vereador? Eu já tomei a decisão, eu fui convidado para fazer parte do governo, mas decidi que vou continuar como vereador. Eu tenho projetos para 2016 e vou trabalhar a partir de agora. Estou saindo agora para uma viagem. A partir do dia 12, quando eu chegar, eu já vou vislumbrar as coisas que eu quero, participar mais das discussões da cidade, e em 2016 estarei disputando os cargos que foram dados de opções na cidade de Imperatriz. Você tem demonstrado um bom relacionamento interpessoal, por exemplo, com o pessoal da mídia, seja com os profissionais da imprensa, seja com o segmento de blog, de blogueiros, ao contrário do prefeito Madeira, que tem tido dificuldades em ter esse relacionamento. Como é que você pensa em fazer na sua gestão, desenvolver um trabalho de aproximar mais, já que a mídia pode nortear as pautas que podem ser interessantes para casa, mas essa mesma mídia que pode nortear também é aquela mídia que faz a crítica. Como lidar com essa situação? Desde criança, Paulo, que eu vejo falar em poder. Vejo falar nos poderes. Executivo, legislativo, judiciário, da religião. E vejo falar no poder da mídia. Então, quando eu fui vereador aqui a primeira vez, eu era muito jovem ainda. Mas eu já tinha um bom relacionamento naquela época com as pessoas, porque eu sempre respeitei a mídia como um poder. O poder de informar, o poder de aproximar as pessoas, o poder de distanciar as pessoas. Então, tenho procurado ao longo da vida pública ser parceiro, com todo respeito a quem faz a comunicação da minha cidade. Não só a imprensa. Eu procurei sempre respeitar tudo e todos, porque sempre gostei de ser respeitado também. Eu acho que a sociedade toda tem que trilhar pelo caminho do respeito, pelo caminho da honestidade, pelo caminho da paz. Eu acho o trabalho da imprensa de Imperatriz fantástico. Desde jovem que eu acompanho o Jânio Arley, vários profissionais de Imperatriz que se destacaram inicialmente no cenário estadual, depois se destacaram no cenário nacional, e a gente fica contente em saber que a cidade da gente tem uma mídia, tem uma imprensa formadora de opinião e que merece, não só meu, mas de todos os colegas de toda a cidade, o respeito. Isso é que eu penso.